agora a gente vai, vamos combinar o seguinte, a gente retoma aqui ainda para essa última estratégia de educação, né, que são os indicadores de qualidade da educação infantil, e aí depois a gente vê, depois dessa apresentação a gente entra com um momento de diálogo com vocês, em que vocês vão mostrar os NUCAs, conta um pouco para a gente o que eles estão desenvolvendo. A Beth está ali com um conjunto de municípios aí, né, que se organizou para poder falar aqui hoje. E aí a gente depois retoma faz um intervalo e aí volta para a sífilis, né? Pode ser. Porque só temos 1 hora que estamos aqui e ainda não tem ninguém cansado. Ah, não, estamos ótimos. Então vamos lá, gente, para os indicadores de qualidade na educação infantil. Nos indicadores de qualidade da educação infantil, a gente está falando do resultado sistêmico 10, que prevê a primeira infância valorizada como prioridade na agenda de políticas públicas do município. E que teve aí esses parceiros, a Undime, né, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Fundação ONS, a Ação Educativa e o Ministério da Educação. Os indicadores de qualidade da educação infantil, na verdade, ele foi desenvolvido lá por volta dos anos de 2009. Então, eu queria que vocês, por favor, mandassem aí para a Beth, caso vocês, municípios aí, já conheçam, já tenham tido a oportunidade de conhecer esse documento, de vivenciá-lo aí com vocês, né? No ano de 2009, se eu não me engano, o Ministério da Educação mandou para todas as escolas de educação infantil, e aí quero ver se de repente vocês já conhecem, já tiveram a oportunidade de utilizar esse instrumento. Manda aí para a Beth. Então, a gente está trabalhando aqui com a taxa, o indicador que a gente vai estar acompanhando, né, a taxa de abandono no ensino fundamental e a distorção em idade série nos anos finais, 6º a 9º ano do ensino fundamental. Aí vocês podem perguntar, mas por que não um indicador específico relacionado à educação infantil? Porque exatamente nós estamos olhando para a educação de uma forma sistêmica. Existem diversos estudos que comprovam de que uma criança que teve acesso à educação infantil, ela tem muito mais tendência a permanecer, a não abandonar na escola, né? Bem como ter uma aprendizagem muito mais efetiva. Então a gente está olhando, estimulando esse desafio aí para que vocês também olhem para esses resultados, para esses indicadores de uma forma muito sistêmica, de uma forma muito mais articulada. E com referência à ação de validação referente a esse resultado, a gente tem o primeiro, que é realizar a Semana do Bebê anualmente. Muitos de vocês já realizam a Semana do Bebê, já é tradicional no âmbito do selo Unicef, né, a gente ter essa atividade, ela está muito mais detalhada dentro do Guia de Políticas Públicas, a gente convida aí vocês a visitarem. A ação de validação também 10.2, que se refere a implementar estratégias de fortalecimento de competências familiares para crianças em situação de vulnerabilidade. Tem todas as orientações ali também presentes no Guia de Políticas Públicas, que a gente pede que vocês entrem lá, visite, leiam. Lembrando que o resultado sistêmico 10, ele é um resultado obrigatório, então para o município chegar até o final, né, para ele poder ser um ganhador do selo Unicef, ele precisa ter realizado também, obrigatoriamente, ele precisa ter realizado o resultado, ter pontuado no resultado sistêmico 10. E a ação de validação 10.3, que é a que nós vamos olhar aqui hoje, que se refere a realizar atividades de autoavaliação da educação infantil no município, com o uso específico dessa metodologia, que é o indicador de qualidade da educação infantil, e definindo estratégias para a melhoria da educação infantil no município. Vamos então olhar um pouco para as matrículas na educação infantil. E vale muito parabenizar o esforço que vocês, municípios, vêm fazendo no que se refere à ampliação do atendimento na educação infantil. Como sabemos, a educação infantil está dividida em creches e pré-escolas. Então vejam aí, essa linha laranja ela se refere ao atendimento em creches, a linha azul se refere ao atendimento em pré-escolas e a linha preta, cinza, se refere aí ao atendimento total na educação infantil, que se refere então ao somatório de creches e pré-escolas, né? Então a gente tem aí, ainda é um desafio muito grande a questão da ampliação do atendimento
em 50% para as creches, que é o que está previsto no Plano Nacional de Educação e certamente consta do Plano Municipal de Educação de vocês, bem como a universalização do atendimento de 4 e 5 anos, né, que é aí o pessoal, a gente está com 5 milhões de matrículas, mais de 5 milhões de matrículas na educação infantil. E relembrando também com a apresentação que fizemos ontem, quando a gente vai olhar para os dados das crianças nessa faixa etária de 4 e 5, que é uma faixa obrigatória, que precisa estar na escola, a gente tem mais de 800 mil crianças nessa faixa etária que estão fora da escola. Então é preciso, quando a gente faz o exercício de busca, né, desses meninos e meninas fora da escola, em especial da pré-escola, uma vez rematriculados, eles também serão beneficiados, por exemplo, com essa discussão sobre autoavaliação que a gente está propondo aqui que seja feita a partir do uso dos indicadores de qualidade da educação infantil. Então, as contribuições do INDIC, quais são as contribuições, então, desse documento, né, aí para o município de vocês? Primeiro, o fortalecimento da gestão democrática das escolas e das políticas educacionais. O INDIC, ele é um documento que ele convida escolas, famílias, escolas, obviamente que todo o corpo escolar, professores, diretores, merendeiros, todo mundo que está ali trabalhando na escola, as famílias, a comunidade ali no entorno, para poder discutir as ações do dia a dia, discutir as ações do dia a dia, o que precisa ser melhorado, quais são os desafios que a escola ainda enfrenta. Então, essa participação, esse controle social que também é feito por aqueles membros para além da escola, ele é muito importante, muito efetivo, e o INDIC, ele efetivamente contribui para essa questão. E aí, reforçando aqui, né, então a comunidade escolar, ele avalia a realidade na qual está inserida, identifica prioridades, estabelece planos de ação, monitora seus resultados e apresenta propostas às políticas educacionais. A gente vai ter a oportunidade aqui de conhecer bem rapidamente, né, de que forma que os indicadores de qualidade da educação infantil, eles estão estruturados, mas ele é composto por um conjunto de dimensões, esse conjunto de dimensões tem um conjunto de indicadores com as suas perguntas. Então, essas perguntas, elas são feitas àqueles participantes ali daquele momento de discussão, do momento de discussão e autoavaliação, e aí começa-se a fazer uma avaliação também diagnóstica, né, do estágio daquela escola. E aí a proposição, a definição de prioridades, o que deve ser feito agora, como que pode ser feito um plano de ação que contribua para a melhoria da proposta política pedagógica das escolas de educação infantil, que contribua para uma melhor aprendizagem de nossos meninos e meninas. Ele contribui também para a implementação da base nacional curricular comum curricular. Os municípios estão aí já em via de implementação da base. O documento dos indicadores de qualidade da educação infantil, ele foi desenvolvido com base nas diretrizes nacionais curriculares de educação infantil, da qual também a Base Nacional Curricular Comum tomou como fonte, né? Então ele complementa e contribui para essa discussão e, sobretudo, ele respeita os conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento infantil, a cultura da infância, as maneiras de cuidar e educar das crianças pequenas em ambientes coletivos e a formação dos profissionais da educação infantil. Porque, sobretudo, é isso, essa discussão de que é feita na escola, ela vai contribuir para poder estabelecer caminhos, para definir prioridades, e o documento, a gente vai entendendo quais os caminhos de que a gente deve percorrer, aonde, na verdade, a gente deve estar. Então, deve estar no que se refere à qualidade do serviço ofertado. Então, ele vai apontar caminhos a seguir e é importante que seja feita essa discussão aí com a participação de toda a comunidade escolar. O objetivo dos indicadores de qualidade da educação infantil, então, ele busca auxiliar as equipes que atuam na educação infantil, juntamente com as famílias, pessoas da comunidade, a participarem desses processos de autoavaliação da qualidade de creches e pré-escola e construírem planos de ação. Então, ele vai aí buscar, né, na construção desses coletivos, de uma gestão, na busca de uma sociedade mais democrática, que participe dos processos, que possa opinar, que possa estar avaliando e opinando o dia a dia da escola, estabelecendo prioridades
e propondo de forma conjunta um plano de ação de prioridades que devem ser estabelecidas, quando, como, que podem ser feitas. E aí é importante de que, quando há uma participação também da sociedade como um todo, em especial das famílias, num processo desse tipo, há muito mais comprometimento para a implementação da proposta curricular pedagógica, para que eles estejam engajados, para que eles estejam participantes no dia a dia da escola e no dia a dia da vida de seus filhos nas escolas. Bom, gente, a gente está falando muito sobre essa autoavaliação. E a gente queria comentar um pouquinho sobre as dimensões da autoavaliação, essas 7 dimensões que compõem esse processo da autoavaliação. Podemos estar passando aí para as dimensões? O que consta então? O que compõe essa autoavaliação? Vou da direita, do finalzinho da direita para a esquerda. Essa autoavaliação precisa de uma grande cooperação e troca com as famílias e a participação delas na rede de proteção social. Tanto a participação da rede de proteção na avaliação de como é que essas escolas infantis, como é que isso está se dando, também como a participação e a troca das famílias com a rede de proteção. É importante que se autoavalie também espaços e materiais imobiliários. Muito provavelmente essa é a etapa aí da educação que essa questão dos espaços, materiais imobiliários, ele é mais decisivo, assim. Muitas das vezes, se você está no ensino médio, você tem problemas muito grandes de estrutura, os profissionais, os gestores podem conseguir remediar esse problema de estrutura a partir de uma boa didática, de uma boa interação com a turma do ensino médio. Na educação infantil, essa questão do material e do mobiliário ela é mais importante, ela tem uma participação mais decisiva, justamente porque esses materiais imobiliários são parte da didática, né? O brincar, o aprender, estão muito juntos. Então é preciso que tenha espaço para dar vazão para isso, né? A outra dimensão da autoavaliação é a formação e a condição de trabalho dos professores e as professoras e os demais profissionais. Como é que essa condição de trabalho se dá, como é que o espaço de planejamento, o espaço de promoção do trabalho desses profissionais está acontecendo, como é que é a troca entre professor e entre gestor, por exemplo, como é que se participa conjuntamente desse trabalho do lecionar, né? A outra questão específica da autoavaliação, que também tem uma importância muito grande na educação infantil, é a promoção da saúde, né? O ser humano específico da educação infantil, essa criança, a etapa da vida dela é uma etapa de gozar de pouquíssima autonomia. E isso quer dizer que a escola tem que ter uma preocupação total com a vida dessa criança enquanto ela está no ambiente escolar. E também não só enquanto ela está no ambiente escolar, na vida dela como um todo. Ou seja, é preciso de pensar na nutrição, é preciso pensar na promoção da saúde, é preciso pensar nesse aspecto todo no ambiente escolar. Isso não pode ficar à revelia. Assim. A escola precisa de se pensar como responsável por esse aspecto também da promoção da saúde. A outra dimensão na avaliação que o indica e orienta é a dimensão das interações. As interações do ponto de vista mais geral, né? Entre comunidade, entre escola, entre profissional e estudante e entre os diferentes profissionais e o próprio estudante em si. Outro mecanismo importante de autoavaliação é a multiplicidade nas experiências e nas linguagens. Os campos de experiência, os campos de aprendizagem da educação infantil, eles são distintos do restante da educação, né? Essa etapa é uma etapa muito importante na formação da cognição, na estruturação do pensamento lógico dessas crianças. E por isso é muito importante que já exista nessa etapa multiplicidade de experiências de linguagens. Exemplos básicos de multiplicidade de experiências de linguagens. A introdução de tecnologia, a introdução de brincadeiras, a pequenas oficinas e desafios ali da equipe. Isso tudo vai dar esse componente curricular diferencial para a educação infantil. A educação infantil ela não é uma educação que tem que ser só expositória, por motivos óbvios. Existe ali uma necessidade de colocar já outras linguagens e outras experiências para o saber dessas crianças. E por fim, o planejamento institucional. Nós vamos estar falando um pouco mais à frente, mas é muito importante que esse planejamento institucional ele se dê. E é importante demais que ele se dê de baixo para cima, né? O planejamento institucional ele precisa de um bom planejamento, de um bom diagnóstico feito a partir de cada escola. Só que é importante também que ele tenha o quê municipal, ou seja, o município, a rede, tendo contato com os diagnósticos, com as experiências em cada escola, é importante que isso influencie um grande plano
municipal sobre a educação infantil. E muitas vezes esse plano não existe ou esse plano é feito de cima para baixo. E ele feito de cima para baixo, ele não vai conseguir se adaptar à territorialidade. Esse planejamento institucional é muito importante. E é importante também que ele seja territorial. Cada uma dessas 7 dimensões da avaliação do INDIC, elas têm que também estar relacionadas à Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, para a educação infantil, ela vai falar sempre de dois quesitos, assim. O âmbito dos direitos da aprendizagem e o âmbito dos campos de experiência. É muito importante que cada dimensão da autoavaliação ela se conecte com cada dimensão do direito de aprendizagem e dos campos de experiência. Então, por exemplo, é muito importante que a criança saia da educação infantil compreendendo muito bem esse quesito do que é o eu, o que é o outro, o que é o nós. Essa etapa da vida das crianças, ela tem uma revolução da cognição dela, da percepção dela do mundo. Ela vai se perceber como ser um indivíduo, não autônomo, mas um indivíduo em si no mundo. Assim. Ela vai perceber que ela pode dizer sim, vai perceber que ela vai poder dizer não, ela vai perceber que ela tem algumas coisas que são dela e tem algumas coisas que são do outro. Ou seja, essa percepção do que sou eu, o que sou o outro, o que somos nós, é muito importante que ela saia da educação infantil com isso bem estabelecido. Vamos lá, então, voltar nas dimensões. Temos que pensar como que essas dimensões vão estar contribuindo para que esse campo da experiência da criança ela seja bem adquirida. E aí vou de novo falar a gente pode falar, por exemplo, sobre multiplicidade de experiências, várias experiências e oficinas que os educadores fazem vão contribuir para isso. Isso está acontecendo ou não está acontecendo? O outro componente do campo de experiências também que a gente poderia estar falando aí é a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. É muito interessante que, quando a gente vai estar lá no quesito da avaliação, na multiplicidade de experiências e de linguagens, a gente pense sobre isso. A nossa multiplicidade de experiências, a nossa linguagem, ela está favorecendo que as crianças elas tenham uma imaginação valorizada. Como é que está sendo introduzido ali as leituras, as contações de história, o processo que vai valorizar e vai incentivar a essa criança a pensar, a imaginar um outro mundo. O desenho também nesse aspecto, as cores, os gestos, isso tudo é muito importante. Ou seja, o componente campo de experiência ele tem que estar tem que estar integrado às dimensões do INDIC para poder pensar se essa autoavaliação está sendo bem feita ou não. E sobre também os direitos de aprendizagem. É um direito da criança, nesse momento, na verdade é um direito e é um dever da escola, é muito importante para a aprendizagem dela, ela conviver, ela brincar, ela participar, ela explorar, ela se conhecer, é muito importante nesse momento da vida dela, conhecer o seu corpo, conhecer o que ela é na sociedade e ela também se expressar. Ou seja, cada uma dessas dimensões precisa ser bem trocada com essas dimensões, com esse componente dos direitos da aprendizagem e esse componente também dos campos de experiência. Senão essa autoavaliação vai ser uma autoavaliação inócua, vai ser uma autoavaliação feita de uma maneira rasa e se ela for rasa, nós não vamos conseguir pensar isso na hora de planejar, na hora de pensar o futuro dessas escolas infantis. O que a gente queria que vocês fizessem agora, gente, para pensar esse componente do planejamento institucional, é pensar, tem esses 3 símbolos aí, o verde, o amarelo e o vermelho. O que esses símbolos vão significar? O vermelho, ele vai ser se o município não estabelece aí, se isso não consta no município, se vocês não têm conhecimento disso, se esse quesito que a gente vai perguntar para vocês, ele não faz parte do município, não tem de fato essa iniciativa. O amarelo é se existe parcialmente. E o verde é se ele existe, e se ele é conhecido por todos, e se ele é levado a cabo. Esse exercício, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer essa pergunta para vocês, e vocês vão conversar entre vocês, e vocês vão mandar no WhatsApp da Beth. Então, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. O município vai responder para a gente se a pergunta 1 é verde, se o município se considera que existe essa dimensão bem conhecida, bem disposta no município como um todo. Se é amarelo, se existe parcialmente, se ela é levada a cabo parcialmente, ou se vermelho, se ela não é levada a cabo, se ela não é planejada, se não existe isso no âmbito municipal, ok? Pergunta, então, número 1 é se a instituição tem uma proposta pedagógica em forma de documento e conhecida por todos. Existe, então, uma proposta pedagógica consolidada, que ela é feita através de documento, e ela é conhecida por todos? Se existe isso no município, vocês vão mandar para a Beth verde.
Se existe parcialmente, vamos, por exemplo, dizer, existe a proposta pedagógica, mas ela não é conhecida por todos. Ela é uma proposta pedagógica ainda desconhecida. O município, ou seja, não está pegando essa proposta pedagógica na hora de implementar a base comum curricular em cada escola. E vermelho, se não existe, nem é conhecida por todos. Pergunta 2. A proposta pedagógica foi elaborada e é periodicamente atualizada com a participação das professoras, dos demais profissionais e famílias, considerando os interesses das crianças? Vocês vão pensar isso aí, vão discutir entre vocês e vão responder aqui para a Beth. Verde, amarelo ou vermelho. E por fim, a pergunta 3. A proposta pedagógica estabelece diretrizes para valorizar as diferenças e combater a discriminação entre brancos, negros, indígenas, entre homens e mulheres e entre pessoas com deficiências? Isso é muito importante, a gente vai estar falando ali, isso dialoga diretamente com aquele direito da aprendizagem de conhecer-se e a importância de que conhecer-se e esse campo da experiência do eu, o outro e nós, isso seja feito com equidade, isso seja feito sem que esse conhecimento do eu, do outro e do nós gere que um branco se sinta melhor, se sinta mais importante que o negro, ou que um menino se sinta mais empoderado do que uma menina, ou entre uma pessoa que possui deficiência se sinta menos capaz do que uma pessoa que não possui deficiência. Ou seja, é muito importante isso nesse momento. Vocês vão pensar se essa proposta pedagógica em todo o município, ela estabelece diretrizes que vão valorizar essas diferenças e combater preconceito. Verde se sim, amarelo se parcialmente e vermelho se não. Isso é importante para um diagnóstico preliminar de vocês. Aí. Se vocês são um público que estão participando da capacitação, que é um público que provavelmente tem um contato maior sobre a rede, sobre a dimensão do que é isso em rede no município de vocês. Muito possivelmente, quem está diretamente ali numa escola, se o município possui mais de uma escola, não vai ter essa percepção da rede. Vocês já têm um pouquinho dessa percepção maior. Talvez esse exercício do verde, do amarelo e do vermelho auxilie vocês num diagnóstico preliminar para poder conduzir bem essa experiência quando vocês forem aplicar o INDIC, essas dimensões da autoavaliação no município. Como é que o INDIC vai se dar, então, passo a passo? Já a Beth vai nos trazer as respostas que vocês estão dando. Como é que é esse passo a passo do INDIC aí? O primeiro passo a passo é a mobilização. Esse processo da autoavaliação, o componente auto aí na palavra autoavaliação é muito importante. Essa autoavaliação é feita por escola. Não adianta a rede fazer isso enquanto rede, sem a escola fazer isso. O primeiro componente é a escola fazer. A escola fazer isso com seus profissionais, com o pessoal da cantina, o pessoal da faxina, o pessoal da limpeza. É importante que faça ali com as famílias. E é importante que faça também, na medida possível, no contato com as próprias crianças. A Beth está pedindo aqui, eu vou voltar um pouquinho no slide anterior, só para vocês ficarem claros. Eu sugiro aí quem tem telefone tirar uma fotinha do slide anterior, que é o slide das perguntas. Se o pessoal aí da produção puder voltar, os municípios não pegaram essas perguntas claramente. Então, as 3 perguntas, hein, gente? Para mandar a resposta verde, amarelo ou vermelho para cada pergunta. Eu sugiro que vocês tirem uma foto aí do telefone, se der. Pergunta 1, proposta pedagógica em forma de documento conhecida por todos. Pergunta 2, se ela é atualizada periodicamente com a participação de professores, profissionais e famílias, levando em conta os interesses das crianças. E pergunta 3, se as diretrizes da proposta pedagógica ela valoriza diferenças e combate à discriminação. Ok? Voltando para o passo a passo, gente. Primeiro momento mobilização das escolas. Mobilização das escolas, mobilização da comunidade escolar e a autoavaliação em si. Etapa 2 do passo a passo. Mobilizar a escola, mobilizar as famílias, mobilizar profissionais, essa autoavaliação pode acontecer. O ponto 2 do processo do INDIC. Essa autoavaliação, esse diagnóstico preliminar, ele vai ter que ser preenchido num formulário online, que o plano de ação vai ter que promover para cada escola. Ele vai ter que fazer esse processo de autoavaliação, esse diagnóstico de cada escola, ele vai ser preenchido e vai ser... o município vai tomar parte dessa situação e vai poder, então, estar com todo esse diagnóstico, todos esses dados em mãos para conduzir a etapa 4, que é a etapa do painel consolidado no município, ou seja, um painel que vai estar discutindo qual que é esse diagnóstico
preliminar no município de cada escola, a fim de fazer um plano de ação enquanto município, um plano, uma proposta pedagógica, uma proposta que leve em conta a qualidade da educação infantil por município, e que isso depois vai ser feito, vai ser firmado através de um termo compromisso municipal pela primeira infância, pela educação na primeira infância. Ou seja, passo a passo de como é que o INDIC deve ser feito. Como eu disse, ela deve ser feita de uma maneira descentralizada, né? De fora para dentro, por assim dizer. De cada escola, para isso gerar um conhecimento para a rede e a rede poder se programar, se planejar, criar um documento, criar diretrizes que possam, de fato, melhorar a qualidade de ensino do INDIC. O INDIC está falando de qualidade, né? É muito importante, como a Júlia disse, a gente perceber que os dados de acesso ao ensino infantil têm aumentado. Esse acesso, o aumento da estatística de crianças dentro das escolas e das creches municipais, ele é muito importante e o componente de qualidade ele não pode ser esquecido, ele não pode ser afastado do componente de quantidade, beleza? Então, basicamente, essas são, a partir desse passo a passo, a gente já tem um pouquinho mais da noção de como se aplica, né, de como é que se pontua no INDIC nos municípios. Como a Júlia falou, o resultado sistêmico 10, ele é um resultado sistêmico obrigatório, portanto, a ação de validação 10.3, que é o INDIC nos municípios, também é obrigatório. Relembrando como é que é o resultado 10. O resultado 10 é a primeira infância valorizada como prioridade da agenda do município. O 10.3 é realizar as atividades de autoavaliação da educação infantil no município com o uso dos indicadores de qualidade de educação infantil, o INDIC, e definir estratégias para a melhoria da educação infantil no município. Documentos comprobatórios, até o dia 30 de junho de 2019, até mais ou menos daqui a 7 meses, vocês têm que fazer a autoavaliação em pelo menos 20% das escolas de educação do município, usando a metodologia do INDIC. Então, 20% das escolas, né? O município que tem 5 escolas, isso vai ter que ser feito em uma escola. É óbvio que a gente sugere que isso seja feito na totalidade ou no que possa ser mais próximo da totalidade. Mas pelo menos até dia 30 de junho do ano que vem, essa autoavaliação vai ter que ser feita de uma maneira bem criteriosa a partir dessa metodologia do INDIC em 20% das escolas. Se o município tiver menos de 4 escolas, também vai ter que ser feita em uma escola pelo menos. Se o município tiver uma escola, vai ter que ser feita nessa escola, ok? O documento comprobatório 2, até dia 28 de fevereiro de 2020, até mais ou menos daqui a 17 meses, na verdade mais, daqui a 18 meses mais ou menos, o município deve elaborar um termo de compromisso com as ações que deverão ser tomadas para melhorar a qualidade do ensino infantil com base em um painel com informações com os resultados da autoavaliação das escolas. O município vai pegar o resultado das autoavaliações das escolas que foram feitas, se foi feito em uma, em 2, em 10 escolas, pega o resultado de todas essas escolas, faça um painel convidando aí atores da rede de proteção, convidando aí Conselho Tutelar, convidando Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação, convidando as comunidades, os conselhos escolares de cada escola que foi feita essa dimensão da autoavaliação, e vão pensar num plano de ação a nível de um município, e que isso seja feito através de um termo de compromisso, para que, de fato, volte lá na pergunta 1, que existe um documento, e esse documento seja divulgado em larga escala no município, que ele seja levado a cabo, que ele seja efetivado no município. Esse é o documento comprobatório número 2, vocês vão ter bastante tempo para poder fazer esse processo. Eu falei 18 meses, mas eu estou errado. São 15 meses mais ou menos que vocês vão ter para poder realizar esse documento comprobatório número 2. Um resumo do cronograma, documento comprobatório 1, até 30 de junho de 2019, autoavaliação realizada em 20% das escolas com metodologia INDIC. Documento comprobatório 2, elaborar um termo de compromisso a nível municipal, planejando e adaptando as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular para o município até o dia 28 de fevereiro de 2020. Plano de ação, o que o município vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer. Sugestão aí para vocês, fazer uma reunião com o secretário de Educação para organizar como é que vai ser esse processo de autoavaliação nas escolas, ou seja, quais escolas vão ser mobilizadas e quando começa esse processo, né? Como fazer? Baixar os materiais do INDIC, se apropriar da metodologia do INDIC,
dar uma lida nas apostilas do INDIC e pensar como é que elas vão poder ser feitas, adaptadas para o âmbito municipal de vocês, para cada escola. Quando que vocês podem fazer isso? 2 semanas. Uma sugestão. Vai ter município que vai conseguir fazer isso em dias. Se o secretário estiver presente, vocês já podem marcar aí mesmo uma data para poder discutir especificamente o INDIC. Se o secretário não estiver presente, já marquem com ele uma reunião, marca aí qual o prazo mínimo. Quais outras ações são necessárias para levar o INDIC a cabo por município? Vocês vão estar listando aí. A gente colocou um plano, um quesito no plano de ação, vocês podem preencher com 5, com 6, ou seja, o município vai escolher e fazer o rascunho aí entre os presentes e pensem como é que isso pode ser adaptado em âmbito municipal. Beth, você já tem aí algumas respostas? Então a Beth vai trazer para a gente como é que vai estar, como é que isso está nos municípios presentes aí no selo. Sobre o INDIC, apenas Benjamin Constant tem esse conhecimento, viu? Ah, que bacana. E eles dizem que são bem atuantes. Aqui a Gisele fala assim, Benjamin Constant, as escolas de educação infantil conhecem e utilizam o INDIC nos seus planejamentos. E desde a faculdade, os alunos de pedagogia já têm acesso a esse documento, que também faz o estágio na educação infantil. Tá? Então, acho que pode até fazer um convite aí para a gente poder ver se Benjamin Constant gostaria de entrar e contar um pouco aqui contar um pouco para a gente, compartilhar com os municípios a experiência de vocês aí na implementação e no uso do INDIC. É possível o pessoal entrar? Convidar Benjamin Constant? A gente vai estar fazendo isso aí. Tá, daqui a pouquinho, então, vocês entram para contar para a gente. Ok. Em relação às perguntas, por exemplo, Benjamin Constant está todo verde, tanto a pergunta 1, a 2 e a 3. Depois a gente vai para a Maués também, que está toda, ela coloca como verde todas as perguntas. Barcelos também, tudo positivo. Boa Vista do Ramos coloca verde na primeira opção, amarelo na segunda e verde novamente na terceira. Itacoatiara também coloca tudo verde. Envira, tudo verde. Tonantins coloca verde na primeira, na segunda e na terceira ele coloca com amarelo, tá? Careiro, tudo verde também, tudo positivo. Rio Preto da Eva coloca verde apenas na primeira opção, amarelo na segunda e na terceira. Eriunepé, verde na primeira, amarelo na segunda e na terceira também. São Paulo de Olivença coloca verde na primeira, amarelo na segunda e vermelho na terceira. Bacana, ouvir aí vocês. Acho que o que é importante a gente pensar aqui é que a gente pediu aqui para que vocês pensassem nas escolas do município, né? Então, não numa escola específica. Então, quando esse trabalho ele é realizado numa escola específica, com a discussão mais aprofundada, com a participação de diferentes atores, obviamente que é um processo muito mais rico, né? A gente só quis mostrar rapidamente para que vocês tivessem um pouco mais de familiaridade com o instrumento, pudessem entender um pouco como que funciona. E vocês puderam aí ver mesmo, por exemplo, com relação às perguntas, né, que ela vai dando sinais de como que deve ser a prática estabelecida ou desenvolvida pela própria escola. Então, fica claro, então, a partir até da própria pergunta, né, de que, por exemplo, a proposta pedagógica ela deve ser um documento conhecido por todos, ele deve ser partilhado por todos, para que todos contribuam para a implementação. É importante, então, que a proposta pedagógica ela seja periodicamente atualizada, que esteja em constante escuta aí com professores, com demais profissionais, com famílias e, sobretudo, considerando aí os interesses das crianças. Que a proposta pedagógica ela estabeleça também diretrizes que valorizem as diferenças, que combatam a discriminação entre brancos, negros, indígenas, homens e mulheres e pessoas com deficiência. Então, vocês vão vendo de que eles vão apontando, né, o próprio uso dos indicadores de qualidade da educação infantil, eles vão apontando caminhos que as escolas precisam, que poderiam seguir aí para que possa realmente ofertar uma educação de maior qualidade para as nossas crianças.